Hoje, em Rompendo o Silêncio, a cirurgia plástica estética pode ajudar a melhorar a sua aparência física. Mas será que é indicada para todos? A correção de imperfeições no corpo fará você se sentir melhor? Como encontrar um cirurgião? E quais perguntas você deve fazer? Já vamos começar! Bom dia a todas. Começamos mais um programa Rompendo o Silêncio. Bom dia, Sara. Bom dia. E hoje com esse tema, cirurgias plásticas. Vocês sabiam que o Brasil é um país com o maior número de cirurgias plásticas, passando países como os Estados Unidos, Canadá e outros países maiores? Então, Sara, que números absurdos, né? Sim, são absurdos, né? Como as brasileiras gostam de uma cirurgia plástica. Fazem uma, se encaminham já para uma outra, indica para as amigas que conhece, para a família, né? Em alguns casos a gente sabe que é necessário fazer, em outros casos não tanto, não tanto necessário. Falaremos mais sobre esse tema, abordaremos dois lados, né, sobre esse tema. Sim, o lado positivo e o lado negativo. Sim. E para entender um pouco mais, vamos à nossa primeira matéria. Sejamos honestas, muitas de nós usamos filtros no Instagram para ver como ficaríamos com os olhos mais claros, o nariz menor e os lábios maiores. Mas muitas pessoas usam esses filtros para fazerem mudanças drásticas e permanentes por meio de cirurgias estéticas. Todos os tipos de medicina avançaram ao longo dos anos, mas a cirurgia estética é aquela que definitivamente ganhou muita força nos últimos 18 anos. O número de procedimentos estéticos para homens aumentou mais de 270% e entre as mulheres mais de 420%, segundo as estatísticas do National Cosmetic Surgery Data Bank. E não é surpresa para as mídias sociais, especialmente o Instagram, tenham ajudado as tendências de beleza a irem e virem com a mesma facilidade, desde uma técnica de maquiagem até um design inovador de manicure. O mundo da beleza está avançando sem parar, mas agora muitos mais querem aparecer com os filtros do Instagram na vida real. Desde o início da pandemia, a Associação Americana de Cirurgiões Plásticos observou um fator importante, o crescimento do Zoom, com a transição para o trabalho remoto e as reuniões online. Muitas pessoas deixaram de se olhar no espelho enquanto lavavam as mãos para fixar a sua imagem numa tela por horas, todos os dias. E como resultado, eles tiveram muito tempo para analisar as suas rugas, papadas e muito mais. Mais recentemente, os americanos têm comprado passagens aéreas para o México para serviços médicos em busca de opções de baixo custo. Mas os médicos alertam que comprar pechinchas para fazer cirurgias plásticas pode ser arriscado. Em 2019, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças emitiram um alerta, depois que 11 americanos que fizeram cirurgias para perda de peso no México voltaram para casa com infecções resistentes aos antibióticos. De acordo com as estatísticas, os procedimentos mais populares nos últimos 2 anos foram preenchimentos labiais, remodelações de nariz, lifting de nádegas, lifting de olhos chamado Fox Eye. A questão é, por quanto tempo essas tendências de cirurgia plástica permanecerão? Um estudo de 2018 mostrou que a exposição a imagens idealizadas no Instagram como celebridades tem um impacto negativo na imagem corporal e dismorfia, o que é um transtorno mental em que uma percepção distorcida se desenvolve sobre diferentes aspectos do físico de um indivíduo. Em 2019, o Instagram anunciou a proibição de filtros de cirurgia plástica, mas ainda continuamos vendo esses filtros nesses vídeos e, como resultado, vemos mudanças cada vez mais permanentes nos rostos das pessoas ao nosso redor. Então, como as redes sociais influenciam na sociedade, nas decisões tomadas pelas pessoas, né? Tem uma influência muito grande. Muito grande. E para nos ajudar a falar sobre isso, nós temos aqui a Elaine, que é psicoterapeuta e esteve com a gente no nosso primeiro programa. Como que você está, Elaine? Eu estou bem, e vocês? Muito bem. Muito obrigada por me receber aqui novamente. Muito feliz de estar aqui. Então, Elaine, eu tenho uma pergunta para você. Além das redes sociais, o que mais influencia uma mulher na tomada de decisão de fazer uma cirurgia plástica? Então, não só as mulheres, como hoje também os homens, né? O número de homens buscando cirurgias, intervenções, aumentou muito, né? Então, essa vontade de mudar, de ser diferente, de mexer em alguma coisa ali que eu não gosto muito, ela é muito antiga, né? Ela vem muito antes das redes sociais. E de onde que vem isso? Né? É claro que tem aquela satisfação de que eu não
não gosto muito disso, eu quero melhorar um pouco aquilo, mas eu acho que a principal causa é um padrão de beleza estabelecido pela sociedade, que é como se ele escravizasse as pessoas e a gente tem que seguir aquele padrão. Então eu tenho que ter aquele tipo de corpo, eu tenho que pesar, né, mais ou menos naquela média ali, eu tenho que ter os seios deste tamanho, eu não posso ter o quadril muito desse jeito, daquele jeito. Então a gente vê que isso impacta de forma muito forte, principalmente os jovens, né? Que eles estão buscando o tempo todo o quê? A aceitação. Aceitação no grupo que eles fazem parte. E o que a mídia faz? A mídia impõe um padrão, né? O bonito é esse daqui. Tanto que esse padrão, ele vai mudando de tempos em tempos. Na Idade Média, o padrão de beleza era o quê? Eram as mulheres bem cheinhas, bem curvilinas. E elas eram exibidas, pintadas nuas. Por quê? Era sinal de riqueza, né? Elas se alimentavam bem. Então, ser magro não era bom, o bom era ser bem cheinho mesmo, né? Então isso foi mudando. Hoje o padrão é bem diferente daquilo. Então naquela época o que as mulheres queriam era aquele corpo que era reproduzido na arte. Né? E hoje, qual que é o tipo que é reproduzido na arte? É um tipo até cruel e pouco realista. Aquelas modelos, né, que são super magras. Exatamente, é um tipo que nem é tão saudável, né? Um tipo que você tem que ser extremamente alta, você tem que ter uns traços dessa forma ou daquela forma, e a maioria da população não é daquele jeito. Sim. E como você citou o social media, o que acontece? Isso é muito antigo, mas hoje a presença está muito mais forte, porque aquela mensagem está sendo passada o tempo todo. A maioria das pessoas está na social media. E antes, como é que era? Na televisão tinha uma programação, e a televisão escolhia ali o que passava, certo? E a gente consumia aquele conteúdo. Hoje não. Hoje eu posso ir lá a hora que eu quiser e posso falar alguma coisa. E eu vou falar, as pessoas conseguem me seguir, e se as pessoas gostam de mim, eu viro uma influenciadora, as pessoas começam a me dar muito crédito para aquilo que eu falo. Então, os padrões que eu começar a impor ali vão ser seguidos. Vão ser seguidos por aquelas pessoas que estão ali me acompanhando. E muitas vezes não é um padrão saudável, muitas vezes não é um padrão nem atingível, né? Então, a social media veio com muita força, reforçando esses padrões, né? Principalmente hoje que a gente tem filtros, né? Ninguém é realmente como está ali na social media, né? Porque tem filtro de cílios, de cabelo, de cor dos olhos. A gente vai ver a pessoa real, não tem nada a ver com Exatamente, muda a pele, tira os defeitos, muda a cor do cabelo. Então, assim, é passada uma imagem que ela não é a imagem real. E a gente fica buscando aquilo para quê? Uma necessidade de pertencer, uma necessidade de aceitação. É verdade. E você vê que as mulheres hoje em dia, eu escutei até uma história de uma pessoa que ela usava tantos filtros no rosto e ela marcou o encontro com um rapaz que ela conheceu pela internet, e quando ela foi ver, o rapaz ficou procurando. Onde está? Quem é a pessoa? Porque ela estava tão modificada nos filtros que o rapaz não conseguia reconhecer ela. Sim, hoje é muito fácil, né? Porque antes era assim, você precisava de um Photoshop, né? Para modificar uma foto, uma imagem, eu preciso de Photoshop. Modificar vídeo, só na televisão que se modifica vídeo. Né? Hoje não, hoje eu pego o telefone, entro ali, eu mudo tudo, eu ponho da forma que eu quero. E a gente até se engana um pouco, porque você olha para você e fala, nossa, né? É uma imagem que não é a imagem que eu olho no espelho. E é uma coisa também que mexe muito com a minha autoestima, porque eu sei que eu não sou essa perfeição de pele, essa perfeição de cabelo, né? Então isso é muita pressão que a gente coloca, essa busca da perfeição. E talvez o próximo passo depois desses filtros seria a cirurgia plástica, não é? Eu não duvido que muito em breve mesmo, você vai colocar lá uma foto sua de corpo inteiro e no filtro, o filtro vai modelar da forma que você quiser, né? A gente está muito perto disso. É verdade. Sim. E você tem uma pergunta para a nossa outra convidada? Sim, temos mais uma convidada aqui com a gente no nosso programa de hoje. Ela está pelo Zoom, é a Carol Mello. Bom dia, Carol, tudo bem? Olá, meninas, tudo ótimo. Um prazer estar aqui com vocês. Bem? Tudo bom. Muito obrigada por ter aceitado o convite. É incrível falar sobre isso. É um assunto que eu gosto muito e que eu acho que é pouco explorado. E a Elaine colocou pontos aí muito importantes.
Então, você pode começar falando um pouquinho sobre a sua profissão? Claro. Então, eu sou enfermeira aqui no Brasil. Há 5 anos eu trabalho com cirurgia plástica, então eu acompanho tanto o procedimento de cirurgia plástica, mas a minha atuação vem um pouco antes, vem inclusive um pouco durante a tomada de decisão dessa mulher, escolha do médico que tem mais o perfil dela, a preparação física, a preparação psicológica para aquela cirurgia, e aí ela passa pelo procedimento e ela precisa dos cuidados pós-operatórios. Então, na verdade, claro que existem coisas que não sou eu que faço, né? Assim, a gente faz uma orientação para que essa mulher passe por esse processo de uma forma mais segura e consciente possível. Então, existe uma equipe, e essa equipe, por exemplo, dá o apoio psicológico necessário, tanto para ela quanto para a família. E a gente quer que essa mulher seja assistida do início ao fim, que ela tenha um apoio, porque às vezes os motivos são errados, né? E às vezes essa mulher também é muito solitária na tomada de decisão dela. Então, por isso que pra gente é muito importante estar junto dessa mulher dando apoio. Que bom. A gente já volta com você, tá bom, Carol? Temos mais perguntinhas. Inclusive, se você também que nos assiste daí de casa tem perguntas, nos deixe sua pergunta aqui nas nossas redes sociais, nos envia uma mensagem de texto. Vamos conversar aqui juntinho, né? Claro, claro. Deixa suas dúvidas e vamos para mais uma matéria, né? Que vai falar sobre o assunto e talvez esclareça algumas dúvidas que vocês têm, talvez coloque questionamentos. Você pode deixar os seus comentários enquanto nós estamos com a matéria e nós vamos estar respondendo. Muitas vezes as pessoas não estão satisfeitas com a sua aparência física. Elas se sentem complexadas sobre a sua aparência, às vezes levando-as a se sentirem os mais feios do planeta. Mas isso tem o seu nome, chama-se dismorfia corporal. E aqui lhe falo do que se trata. A beleza para muitas pessoas é um dos aspectos mais importantes, tanto que, quando alguém não está satisfeito com a sua aparência física, passa por dietas, tratamentos estéticos e cirurgias. Estes últimos estão em grande demanda em todo o mundo, especialmente nos Estados Unidos. Isso é revelado por um relatório da Sociedade Americana de Cirurgiões Plásticos. Quase 18 milhões de pessoas foram submetidas a tratamentos estéticos cirúrgicos em 2018 e, de acordo com este estudo, as intervenções mais comuns realizadas são nos seios, lipoaspiração, abdominoplastia e remodelação do nariz. Isso é considerado um transtorno e, segundo especialistas, foi agravado recentemente pela moda das selfies e das videochamadas, pois se considera que esses dois fatores podem desencadear um exagero de uma parte do corpo com a qual não se está satisfeito. São muitos os sintomas de que uma pessoa com dismorfia corporal apresenta, dentre eles o sentimento de inferioridade. Segundo estudos, a dismorfia corporal costuma aparecer na fase da adolescência, entre 16 e 20 anos. Mas hoje isso tem aumentado em todas as idades, basicamente por causa das redes sociais, pelos filtros que existem e pela obsessão por eles. Como mencionamos anteriormente, as pessoas com essa condição geralmente ficam preocupadas, estressadas e ansiosas com a sua aparência e por causa disso caem em depressão e ansiedade. As causas exatas ainda não são conhecidas, mas os especialistas acreditam que as diferenças genéticas e cerebrais têm muito a ver com isso, pois alguns estudos mostraram que certas áreas do cérebro são diferentes e não funcionam da mesma forma em pessoas com dismorfia corporal. No entanto, para os especialistas é um problema de saúde mental que requer tratamento, uma vez que pensamentos e comportamentos suicidas são comuns na dismorfia corporal. Todos os seres humanos possuem uma beleza única e incomparável, e estarmos satisfeitos com a nossa aparência física nos ajudará a nos sentir bem conosco mesmos e com os outros. E lembre-se que o mais importante é nos aceitar como somos. Então vamos para mais uma pergunta para a Carol. Carol? Vamos lá.
O que devemos considerar antes de um procedimento estético, no seu ponto de vista? Do ponto de vista, existe várias coisas a serem consideradas. Dentre elas, a real necessidade, né? E se essa decisão está sendo tomada por você mesma. A gente às vezes vê pessoas tomando decisões baseadas no agrado ao outro. E eu acho importante, isso aí eu acho que é o primeiro passo, a pessoa estar resolvida consigo mesma, sabendo que as pessoas que estão na nossa vida e que às vezes querem que a gente seja um pouquinho diferente, elas passam. E a gente continua com a gente mesmo. Não tem como, por exemplo, eu estar com, por exemplo, um companheiro que gosta de seios fartos, eu coloco. Aí o outro gosta de pequeno, eu tiro. E aí eu viro um objeto do outro, um objeto de realização do outro. Então, isso para mim, desculpa, isso para mim é a principal na tomada de decisão. Depois disso, é necessário saber, com relação ao financeiro, é muito importante, você está preparado financeiramente, e quando eu falo isso, eu não falo apenas de pagar a equipe de médicos, de cirurgião, enfim. Você tem que contar com preparação pré-operatória e preparação pós-operatória. Na verdade, cuidados pós-operatórios, né? E isso, medicação, alguém poder te ajudar. Às vezes, se você tem uma intercorrência, você tem que fazer um tratamento extra, você tem que ter esse dinheiro separado. E aí, às vezes, eu vejo pessoas que tomam essa decisão, fecham a cirurgia e depois elas se veem em situações que elas não conseguem resolver, porque não tem, né, a questão financeira bem organizada. E, bom, falei do psicológico, falei da questão financeira e o físico. É importante você se preparar fisicamente para essa cirurgia, seja do ponto de vista nutricional, do ponto de vista, por exemplo, de estar num peso ideal para que essa cirurgia seja feita. Então, isso também é importante. Isso vai influenciar tanto no seu procedimento cirúrgico, no decorrer do seu procedimento cirúrgico, quanto na sua recuperação pós-operatória. Então, há de se percorrer um longo caminho aí para poder tomar uma decisão. Tão séria como... Uma coisa que eu gosto de enfatizar é na escolha da sua equipe, do seu médico cirurgião. As redes sociais vêm aí para poder mostrar tantas coisas, né? Influenciam tanto na ideia que nós temos de perfeição, e às vezes também a gente é levada por achar que o melhor cirurgião é aquele que posta mais resultados ou que estão falando mais. E nem sempre é o que realmente acontece. Então é importante você pesquisar sobre o seu cirurgião, você conversar com o seu cirurgião. Nem sempre o melhor cirurgião para mim é o melhor cirurgião para minha amiga, porque às vezes eu tenho necessidades diferentes dela. Então eu acho isso extremamente importante também. E não só o cirurgião, mas toda a equipe que envolve esse contexto dessa cirurgia. Claro. E dentro disso eu queria entrar num tema até mais complexo com você, Elaine, com relação à dismorfia corporal, que é algo que a gente viu na matéria e eu acho que é algo muito sério e que eu acho que quem vai fazer uma cirurgia plástica deveria pensar sobre isso, ser analisada por um profissional da área, porque tem muito caso da pessoa, porque a dismorfia corporal você vai nos explicar melhor, claro, mas eu creio que a pessoa não se vê como ela realmente é isso? Isso, exatamente, né? O transtorno de dismorfia corporal, aí eu me olho no espelho e eu vejo uma imagem que não condiz com a realidade. E muitas vezes essa imagem tem a ver com o meu peso, né? Ou então tem a ver com pequenos defeitos que são tão pequenos que eles não são percebíveis por outras pessoas, mas para mim aquilo me incomoda extremamente e eu tenho uma preocupação excessiva com aquilo. Então eu quero fazer uma intervenção em algo que realmente não faz diferença na minha aparência, mas para mim aquilo é muito importante. E a preocupação excessiva, ela vai fazer com que eu faça aquele procedimento e depois eu vou encontrar outro defeito. E às vezes o defeito pode ser até uma espinha pequenininha que deixou uma manchinha no rosto. Né? E eu preciso remover aquilo porque estou em busca de uma imagem que não é real. E aquilo traz uma angústia, aquilo traz uma ansiedade, aquilo traz uma preocupação. Então, por exemplo, nesse caso, né, eu tenho uma espinha aqui que deu uma manchinha e eu não consigo nem me mostrar lá fora, porque eu tenho essa manchinha pequenininha que ninguém percebe. Mas para mim ela é um grande... Na hora que eu olho no espelho, tudo que eu vejo é aquela
manchinha. E é claro que a gente está falando de um transtorno, né? Todos nós temos algumas coisas que incomodam. Ah, não, eu tenho o nariz assim, o rosto assim, nós temos, né? E como a Carol falou, o nosso corpo ele não é totalmente simétrico. Um lado do nosso corpo ele é diferente do outro lado. Então, no transtorno, as pessoas se fixam nessas imperfeições, né? Nessas assimetrias e querem corrigir de toda forma. Então, é muito importante que um médico cirurgião, com a sua equipe, se tiver um psicólogo na equipe, avaliem se é um caso de transtorno dismorfóbico, porque se for, aquela cirurgia não vai satisfazer a pessoa. Ela vai satisfazer momentaneamente. E um problema também com o transtorno é que muitas vezes a pessoa vai para a cirurgia, resolve aquele problema, ou então faz aquela alteração, mas ela ganha uma cicatriz. Porque, né, hoje em dia a tecnologia é muito avançada, as cicatrizes ficam fininhas, ficam bem feitas, dependendo da técnica que o médico utiliza, mas tem ali alguma coisa. Para uma pessoa que tem esse transtorno, uma pequena cicatriz agora a cicatriz virou um problema, né? Então eu preciso de uma outra intervenção, eu vou precisar de um laser para tirar a cicatriz, que também não vai totalmente remover. Então, assim, essas pessoas elas têm que ser encaminhadas para tratamento psicológico. Elas não podem ir para a cirurgia até nessa questão ser resolvida. Ela pode ir, sim, no futuro, mas ela vai ser encaminhada para uma cirurgia que realmente tem uma necessidade ou tem alguma coisa ali que pode ser melhorada. Mas não porque a visão que ela tem dela mesma é uma visão distorcida, porque isso a cirurgia não vai resolver. E uma outra coisa que eu acho que é muito importante a gente falar é que muitas vezes a pessoa põe uma expectativa tão grande na cirurgia, essa cirurgia vai resolver todos os seus problemas. Então, isso acontece muito com a bariátrica, né? A pessoa está muito obesa e fala, eu estou obesa, é por isso que eu não arrumo um trabalho, é por isso que eu não tenho namorado, é por isso que eu não tenho amigos, né? Aí a pessoa vai lá, faz uma cirurgia, que é uma cirurgia extremamente invasiva, a recuperação dela, ela tem um risco grande, a recuperação dela é difícil, né? Tem vários riscos, porque para estar elegível, pelo menos no Brasil, você tem que estar com um peso bem alto, um sobrepeso muito alto. Sim. Então, pessoas com sobrepeso já têm um risco grande, né? Por causa de pressão, problemas de coração. Então, essas pessoas colocam todas as suas esperanças na cirurgia. Aí, o que acontece? A pessoa faz a cirurgia, passa por uma recuperação super difícil, a mudança na dieta é extremamente rigorosa, então tem um sofrimento ali da mudança na rotina, que é imposto, né? Porque a pessoa não consegue mesmo comer como comia antes. Então, é um processo muito difícil de recuperação. A pessoa recupera. Ok, a pessoa perdeu ali 30 quilos, está com o corpo que desejava, com o corpo saudável. Mas o resto todo continua o mesmo. Aí vem a frustração. Nada mudou, né? O príncipe encantado não veio bater na minha porta. Eu não tive várias ofertas de trabalho. Minhas amizades não melhoraram por causa disso. Por quê? O problema ali não era só o sobrepeso. Tinham vários problemas que vinham juntos. E esses problemas têm que ser tratados. E senão maquiava com o sobrepeso. Exatamente. Senão eu crio uma expectativa não realista, eu faço um procedimento, eu faço um investimento financeiro, como a Carol citou, né? Eu passo por um procedimento difícil e depois nada muda. E o que acontece muito em questões de cirurgia bariátrica? Eu acho que o número, não sei se é esse mesmo, mas é um número muito alto. Em torno de 60% das pessoas que fazem bariátrica, depois de 5 anos, já recuperaram quase todo o peso que elas perderam, né? Então, é por isso, como a Carol falou, é muito importante entender o porquê da cirurgia e fazer muito o que a gente chama de psicoeducação com o cliente em relação a o que a cirurgia representa na vida dele. Porque a nossa aparência, ela está ligada à nossa identidade. Claro. E quando eu faço qualquer intervenção na minha aparência, eu também estou mexendo com a minha identidade. Tanto que tem pessoas que elas, no caso da bariátrica, perdem 30 quilos e elas não se reconhecem mais, porque faz 30 anos que elas estão com sobrepeso. Sim. E elas têm uma questão ali com a identidade, tem um conflito ali. Então, é muito importante a gente fazer um trabalho, como a Carol falou, pré-operatório e pós-operatório de acompanhamento, para que essa pessoa tenha os melhores benefícios primeiro, né, que ela vá para a cirurgia, porque ela é realmente elegível fisicamente, que hoje tem essa preocupação muito grande, né, que tem que ter do risco cirúrgico, mas essa pessoa é elegível emocionalmente.
Ela está preparada para essa cirurgia? Né? Porque se ela estiver fisicamente e emocionalmente preparada, ela vai conseguir usufruir dos benefícios da cirurgia e vai conseguir se sentir melhor com ela mesma. Avaliar todos os aspectos, né? Sim, não é tão simples assim, né? Vou lá, faço uma cirurgia e tudo fica bem. Porque é a expectativa que as pessoas têm. Ah, não, eu vou lá, corrijo isso que eu não gosto, vou ser feliz para sempre. E a realidade não é essa. E como vem a insatisfação, volta a insatisfação no caso, ela vai se tornando uma adicta à cirurgia plástica. Sim. Ela quer resolver sempre com cirurgias. Por isso que tem tanta gente que faz uma cirurgia atrás da outra, uma cirurgia atrás da outra e não se satisfaz. Tem pessoas que a gente nem reconhece, né? Elas mudam tanto que elas ficam irreconhecíveis e às vezes não ficam naturais. Você percebeu que foram feitos vários procedimentos, às vezes era muito mais bonito antes. Claro. Né? E a pessoa perde um pouco ali do controle, da noção, né? do que está fazendo com o próprio corpo. Claro. Sim. A gente vai a mais uma matéria para falar mais sobre o tema, né? Mas antes, Elaine, você é psicoterapeuta, certo? Isso. Pode falar para as nossas amigas que estão nos assistindo essa manhã, onde elas podem contactar você, como funciona? Sim, então, para me encontrar, né? Eu tenho um site que é o meu nome, elainememek.com, né? E o meu Instagram também é Elaine Memek. É M-A-M-A-K. É só entrar lá. No meu site tem né, as informações da clínica. Pode entrar em contato, pode mandar um e-mail, pode mandar uma mensagem. Lá tem todas as informações. Ok, obrigada. Então, vamos a mais uma matéria. A aparência física tornou-se um indicador social de status, sucesso e felicidade. O que isto significa? Você quer transmitir certos valores pessoais através da aparência física que lhe falta. Por exemplo, podemos ver isso no cinema e na televisão, onde a heroína é sempre bonita e de boa aparência. E a má é aquela que não tem a aparência física de acordo com o que ditam os estereótipos. Poderíamos dizer que o que temos hoje são truques e possivelmente apenas isso, truques publicitários para vender vários produtos. Por outro lado, há a obsessão que produz como ter uma boa imagem e que se torna negativa, pois muitas vezes, por não tê-la, provoca uma rejeição da própria pessoa, produzindo um desajuste na pessoa, como no processo da vida, como é com o envelhecimento. A sociedade deve abrir os olhos e perceber que o mais importante não é a forma como se veste, nem os quilos que pesa, nem as medidas do seu corpo. Embora devemos apenas nos preocupar em sermos saudáveis, não em nos vermos mais bonitos de acordo com os padrões que a moda estabelece. Preciso cultivar mais a mente, as ideologias, o jeito de ser de cada um. Devemos começar a nos interessar e dar mais importância aos aspectos como esses. Deixe de lado o que é superficial e preste atenção ao que realmente importa em uma pessoa. A sua essência, sua sabedoria e suas habilidades. Olá, e agora eu tenho uma pergunta para Carol. Carol? Tô aqui. Carol, com toda a sua experiência acompanhando mulheres, né, como você disse, no pré e no pós-operatório, você se deparou com algumas mulheres que você via que não tinha necessidade de estar ali correndo como que era uma cirurgia, tem um risco, e ela não precisaria passar por isso? Você vê que ela está indo de cirurgia em cirurgia, em cirurgia como um vício. Você se deparou com alguma mulher assim que você teve que aconselhar a buscar ajuda psicológica? Então, sim, como a Elaine falou, existe uma busca por uma perfeição que nem quem nos fez, né? Assim, quem acredita, o Deus que nos fez conseguiu fazer tão perfeito. Se eu olhar aqui, um lado meio diferente do outro, quando eu falo, minha boca é meio torta. Então, é diferente. E essas pessoas ficam buscando a perfeição geométrica, que não tem como ser feita. Depende da estrutura óssea, depende da estrutura de massa, um monte de coisa. Com relação a eu identificar isso, é importante que eu seja um pouco
sem julgamento na minha avaliação como enfermeira dessa mulher. Sabe? É importante que eu não fale para ela se isso é realmente importante para ela ou não é importante para ela. Porque cada um sabe das suas necessidades internas, né? A gente sabe onde cala aperta. Então, é uma linha muito tênue entre eu ampará-la, falar assim, né? Conversar um pouco sobre isso e eu fazer um julgamento. Então, isso há de ter muito cuidado. Aí vem a importância da escolha de um profissional correto e sério. Quando eu falo isso, principalmente de um profissional médico. Por quê? Porque quando ela vai ao médico e fala sobre essa necessidade dela de mudança, um profissional sério, ele sabe sobre proporções, sobre o que é factível, o que não é factível, né? E consegue identificar isso. E aí cabe a ele falar com essa paciente da proposta e do que é alcançável. Diante disso, se não houver uma mudança na percepção dela, é necessário que haja um acompanhamento psicológico antes de realizar essa intervenção. Porque senão realmente a gente vai cair numa eterna vai e vem dessa paciente, porque ela nunca estará satisfeita. Então isso é importante a gente ver antes da cirurgia. Quando a gente vê depois da cirurgia já é muito tarde, né? Já é complicado de se tratar isso, a gente gera-se um problema aí na vida dessa mulher em vez de uma melhoria, que geralmente é o que a gente busca. Outra questão a ser avaliado é o que ela falou, com relação, por exemplo, à cicatriz. Você resolve por um lado, mas você vai ter uma outra coisa, igual tudo na vida. Você escolhe uma coisa, você tem outra coisa. Você tem que abrir mão de uma coisa, ou você vai ter outra coisa como consequência daquilo. Cirurgia plástica não é diferente. Ela vai vir com uma cicatriz. Por mais bonita que seja, existe uma cicatriz. Com o tempo, ela tende a amenizar. Mas é importante que essa mulher, ela saiba disso. Já aconteceu de eu ter pacientes que a cicatriz estava linda do ponto de vista de avaliação de tecido, mas para ela aquilo dali acabou com a vida dela. Então, assim, há de se trabalhar muito bem com relação a isso. A gente tem que ter certeza de que ela está sabendo o que está acontecendo ali, o que vai modificar com ela. Né? Como que vai ser o pós-operatório? A gente entra no pós-operatório. Eu brinquei com vocês quando a gente teve uma conversa prévia para poder preparar isso. Às vezes, essa mulher não se prepara para o pós-operatório e aí os 7 primeiros dias eu brinco assim, dá vontade de, sei lá, voltar no tempo, sabe? Eu acho que a máquina do tempo vai ser inventada num momento desse, com a mulher acabou de passar pela cirurgia plástica. Porque é incrível, assim, você fala assim, nossa, o que eu fiz? Eu tô falando isso, gente, porque eu já fiz cirurgia plástica, tá? Então eu tô falando isso com saber de causa. Você fala assim, nossa, não devia ter feito isso. Não devia ter feito. Então, há de se preparar para isso. O pós-operatório, eu falo que fica muito ruim antes de ficar bom, tá? E ainda tem o risco ainda de eu ter uma complicação. De eu ter uma necrose pós-operatória. Né, de eu ter uma cicatriz inestética. O que é isso? Uma cicatriz que evolui com queloide ou com hipertrofia, que não fica aquela cicatriz bonitinha a nível da pele. Enfim, então assim, tem que se preparar para tudo que pode acontecer, né? E saber, ter consciência de que aquela equipe que você escolheu, ela vai te dar apoio independente do que acontecer daí para frente. Ela vai ser verdadeira com você o tempo inteiro e vai te dar suporte para que você passe por aquele momento. As pessoas, infelizmente, elas têm a ideia de que fazer cirurgia plástica é apenas o ato de operar. Você vai lá e fez a cirurgia. Então, eu escolho o cirurgião. Se ele tiver uma boa técnica e fizer uma cirurgia, ok. Não é isso. Né? A gente tem aqui batido na tecla. Envolve o pré-operatório, o intraoperatório e o pós-operatório. E depois da recuperação dessa mulher, às vezes envolve ainda outras coisas. Como ela falou, você não se reconhece. Existe quase um luto de quem você era. Em alguns momentos, já vi mulheres entrarem assim, falar assim, não sei, eu queria tanto isso, mas agora eu não me reconheço. Então, há de se entender também que às vezes esse processo vai ser um pouco prolongado. Quando eu falo de se preparar pré-operatório, às vezes eu estou até falando demais, né, gente? Não, fica à vontade, a gente quer te ouvir. Quando eu falo um pouco sobre pré-operatório, você se preparar no pré-operatório não significa não ter riscos. E não significa de que você lá na frente não vai ter a plenitude de passar por aquele momento que você achou que você teria, né? Então, assim, se preparar também para que pode ser
que você não esteja preparada, sabe? Mas é confiar de que vai ter o curso correto. A gente vai conseguir resolver da melhor forma possível. Às vezes não é uma resolução plena, mas vai ser da melhor forma possível. E o importante é a manutenção da saúde, além de tudo. A cirurgia plástica tem sido, como você falou, o Brasil virou turismo de cirurgia plástica. As pessoas vêm muito para cá para operar. E as pessoas, elas não se preparam para isso, né? E como que eu falo? Porque exige responsabilidade, né? Antes de tomar uma decisão como essa, de uma cirurgia. Toda a responsabilidade de tomar uma decisão, toda a responsabilidade. E uma coisa que a gente não abordou aqui é que essa mulher não esteja sozinha. Isso envolve tudo. Isso envolve a família dela, porque essa mudança dela vai envolver a família dela. Essa mudança dela vai envolver, né? Assim, porque os cuidados mudam. A gente, mulher, a gente abarca tudo. E quando a gente resolve se cuidar, a gente não tem, às vezes, essa rede de apoio, né? As pessoas não conseguem cuidar da gente como a gente cuida dos outros, né? Isso acontece muito. Às vezes é um casal, a mulher cuida do marido, mas o marido não consegue cuidar dessa mulher do jeito que a gente faz esse cuidado. Então é importante também, quando você busca essa cirurgia, que você tenha essa rede de apoio, porque você provavelmente não vai conseguir passar por isso sozinho. E também você não deve passar por isso sozinho, entende? Então, assim, é tão complexo e a cirurgia plástica virou uma coisa, corriqueira, vamos lá, vamos operar. E não se explica. E também as pessoas, às vezes, não querem saber, sabe? O famoso assim, não, se eu não souber, não acontece. E aí depois, né, gera um problemão aí para elas. Então, nossa, é tão complexo, né? Sim, porque é uma decisão muito séria de ser tomada. E as pessoas, às vezes, tomam essa decisão sem pensar nos riscos, sem pensar nos prós e nos contras também, sem pensar em tudo que vem junto com a cirurgia, né? E o seu trabalho tem a ver um pouco com isso, né, Carol? Porque você tem muito a ver com isso. Acompanha o pré e o pós. Eu não gosto nem de falar, na verdade, que um trabalho, assim, pra mim é quase que um plano de vida, assim, é quase uma coisa de... Nossa, é meio piegas, assim, mas quase um dom. A enfermagem, pra mim, é um pouco isso, sabe? E não só a enfermagem, mas a questão do apoio ao feminino, o apoio à mulher, né? Eu sou uma entusiasta das mulheres, assim, eu acho que a gente tem potencial, sei lá, pra conquistar o mundo, sabe? Assim, o que eu falo é que a gente tem que se apoiar, porque, como eu falei, às vezes é muito solitário, né? Então, o que a minha empresa, aqui, na verdade, eu falo que é um colaborativo de profissionais bons e bem treinados, a gente faz apoiar essa mulher e dar a ela o que, às vezes, ela não consegue. Por exemplo, eu não tenho uma família grande, eu não tenho quem vai me ajudar. A gente vai ter um profissional que vai fazer esse suporte para ela. Eu tô aqui, eu atendo muito paciente de fora, do exterior, né? Estados Unidos, Canadá, enfim, alguns da Europa. E às vezes ela vai chegar aqui na risca para poder fazer a cirurgia. E ela não consegue organizar todo o ambiente que é necessário, né, para poder ter esse pós-operatório. Então a gente faz isso por ela, inclusive no pré-operatório dela, né? Assim, desde separar as medicações que o médico pediu para ela comprar, até olhar o hotel para ela, né, fazer o orçamento e assim, a gente quer facilitar, nós somos facilitadores, né, na nossa empresa, é o que a gente fala, e solucionadores. Então, você dá um problema, a gente resolve para você poder fazer esse momento ser mais tranquilo para você. Ai, que bom. E se você puder deixar também a sua rede social, Carol, para que as pessoas que queiram conhecer mais do seu trabalho, poder te encontrar? Pode ser. Então, o meu Instagram é @enfermeiranaplástica. O da empresa é @amplexus-saúde. Amplexus com X-U-S. E tem o site da empresa, que é www.amplexussaude.com.br. Então, pode entrar, entre em contato com a gente, mesmo, sabe, para poder tirar curiosidade. Eu estou sempre ali presente nas redes sociais, para poder tirar dúvida, para quebrar alguns tabus, algumas coisas que as pessoas não contam a verdade. É o famoso, aquilo a blogueira não me falou. Então, eu estou sempre abordando isso. Porque, gente, é vida real. Assim, se você acha que aquela blogueira que está lá plena, no pós-operatório, sabe, com o cabelo arrumado, com a maquiagem, que aquilo dali é a realidade, meus amores,
Eu tenho coisas para poder contar para vocês. Então, vocês me procurem lá que eu conto para vocês, porque a realidade é muito diferente. Inclusive, vocês vão ver minha realidade lá, assim, porque é ruim. Claro, claro. Agora nós vamos, daqui a um pouquinho, ao momento Rompendo o Silêncio, mas antes nós vamos assistir um testemunho. Fique conosco. Meu nome é Aline Santana, eu tenho 38 anos, sou servidora pública. Desde a minha infância eu tinha muitos problemas com terror noturno, eu era uma criança muito infeliz e eu sempre me considerei muito vazia. E com a separação dos meus pais, eu vi o meu mundo desabar, porque eu tinha no meu pai um porto seguro. Eu tinha muita mágoa do meu pai, porque eu me sentia abandonada. Então, desde que ele saiu de casa, eu me senti abandonada e eu fui só piorando em relação à minha angústia. Eu era uma pessoa absolutamente vazia, eu procurava me encontrar em festas, em viagens, eu procurava suprir isso com compras, de várias formas eu tentei suprir isso e eu vivia uma irritabilidade muito grande. Então, eu tinha acabado de voltar de um período de férias, onde eu tinha feito uma viagem e eu fui para a casa da minha mãe e lá ela percebeu que eu estava muito irritada por uma pessoa que estava voltando de férias. E aí foi nesse momento que ela me levou a uma clínica psiquiátrica e eu cheguei no consultório e comecei a descrever tudo que eu passava, todas as angústias, o mal-estar, todos os sintomas da depressão eu já tinha, né? Dificuldade de dormir, às vezes estava muito agitada, às vezes muito querendo dormir demais, um cansaço extremo. A partir da primeira consulta ele já falou, olha, o seu diagnóstico é de depressão, você está apresentando um quadro depressivo e eu vou te passar a medicação e você precisa começar a fazer terapia comportamental. Eu não conseguia fazer atividades básicas do dia a dia, como lavar roupa, louça, eu não conseguia. E quando a crise era bem profunda, eu não conseguia tomar banho, eu não conseguia escovar os dentes. A higiene pessoal você não consegue, fica comprometida, porque você não consegue levantar da cama. A gente percebe que o tratamento não resolve quando você passa por todos esses sintomas e mesmo tomando a medicação, fazendo tudo que a medicina propõe, a crise vem. Então, eu comecei a perceber que não estava resolvendo e eu cobrava isso do médico. Eu falava, eu quero me sentir melhor, eu estou fazendo tudo certo, então eu quero me sentir melhor. Só que isso não acontecia e ele falava, olha, infelizmente não tem como evitar que a crise venha. Você faz tudo, mas não é garantia que você não vai ter mais uma crise. E aí eu comecei a pensar, não, então eu acho que o caminho pode ser pela religião. Não pela fé, mas pela religião. Teve uma igreja que eu entrava muda e saía calada, fiquei durante 3 anos frequentando, mas eu ia ao culto no domingo, então eu ouvia a palavra, tinha a parte do louvor e aquilo me trazia um alívio e eu voltava para casa. Eu chegava em casa, eu era a mesma pessoa, vazia, angustiada, irritada. E aí eu fui procurar ajuda numa denominação evangélica. E lá eles me falaram, olha, não, você precisa de um acompanhamento psicológico, mas ele precisa ser um acompanhamento psicológico cristão. Eu buscava na medicina, aí eu fui buscar na religião. Aí a religião falou, não, você tem que ir fazer terapia realmente, você tem que ir para psicóloga. E exatamente, fica o choque, né? E aí o que eu ouvia era, é só o tempo, você tem que esperar para sair da crise. Eu procurei várias denominações e eu tinha a sensação de melhora, voltava para casa, minha vida continuava do mesmo jeito. E a Igreja Universal do Reino de Deus era a última da última possibilidade. Eu poderia rodar todas as denominações e todas as igrejas da cidade, do Brasil, mas na Igreja Universal do Reino de Deus eu não queria pisar os pés, por causa do preconceito de achar que era a igreja que estava interessada no meu dinheiro. Eu já estava tão afundada por tantos problemas, eu tomei a decisão e falei, eu vou. E quando eu entrei na igreja, eu chorava muito, muito, porque eu tinha conseguido chegar.
depois de tanto tempo buscando, eu consegui entrar aqui. Eu não ouvia mais nada do que estava acontecendo, mas era aquela coisa assim. Enfim, eu acho que eu encontrei paz. E aí eu não lembrava mais do preconceito. Depois que eu entrei, depois que eu ouvi que minha vida vai mudar, eu não quis saber de mais nada. Eu não quis saber de preconceito. Eu não queria mais saber do que falavam da Igreja Universal, eu não queria mais saber do que eu tinha falado da Igreja Universal, eu não queria mais saber do que eu falava do Bispo Macedo, eu não queria saber de mais nada, mais nada. Eu só queria que minha vida mudasse, porque eu já estava em frangalhos. A palavra é tão forte, que ela começa a abrir os seus olhos de uma forma, porque na hora que você começa a entender a palavra, parece que a oração fica secundária, mas a palavra ela vem tão forte que você realmente fala, não, então se Jesus levou as dores e enfermidades na cruz, então por que eu tenho depressão? Eu não preciso mais ter depressão. E eu tinha assumido a depressão para mim, e de repente eu falei, eu não quero mais essa vida, eu não quero mais sentir angústia, eu não quero mais ter esse vazio. Eu buscava paz. E na hora que você começa a entender que na palavra tem as promessas, que lá tá tudo muito claro, que se você crê, você recebe, aí eu comecei a raciocinar. Se eu creio, eu recebo, então se eu não estou recebendo, é porque eu não estou crendo. E naquele momento eu já não tinha mais a depressão, eu não tomava mais medicação. Hoje eu sou uma pessoa completa, não só feliz, né? Eu me considero uma pessoa completa, porque eu acho que a melhor definição que a gente tem é que o Espírito Santo é o nosso tesouro. Ele é a fonte que traz a alegria, a paz, a mansidão. Ele é a fonte. Lindíssima história que acabamos de ouvir agora. Sim ou não, amiga? Sim, muito forte, né? Muito, muito forte. E é isso que pode acontecer com você também, que está nos assistindo agora. Houve uma mudança na vida dela. Hoje ela tem paz. Ela falou, de dentro para fora. Como também falamos aqui no programa, no princípio do programa, com as nossas convidadas. Você tem que trabalhar o seu interior primeiro. E o seu interior, o que está dentro do seu interior, obviamente que vai se expressar, refletir no seu exterior. Que pessoa linda, que menina linda, ela falando, a gente fica encantado com o que sai de dentro dela, né? E se você for, obviamente, parar para ver os defeitos, quem não tem defeito? Somos assimétricos. Sim, o legal mesmo é você ter defeito, mas você ser uma pessoa tão bonita por dentro, quando você abre a boca, quando você reage, quando você está perto de pessoas, as pessoas assim, quer ficar ali com você, quer ficar te olhando, né? Você consegue atrair a atenção das pessoas, não porque só as pessoas te veem por fora, mas pelo que você tem para transmitir para essa pessoa, você é aquela pessoa que tem sempre uma palavra positiva para dar. Uma amiga sua está passando por um momento difícil, uma situação difícil, não estava muito bem quando te ligou e você tem uma palavra positiva que levanta ela, com o seu marido, com a sua mãe, com os seus filhos. Você é aquela mãe que entende os seus filhos, seja ele da idade que for, você entende, sabe quem pode trazer isso para você, caso você não tenha, e nem precisa assim sofrer tanto como a gente falou sobre as cirurgias, o Espírito Santo. O Espírito Santo pode te dar essa paz, essa tranquilidade. E as coisas ao seu derredor, à sua volta, tá de ponta cabeça, mas você tem uma paz. E a paz que está dentro de você transmite para as pessoas que estão à sua volta. Então você que hoje se encontra nessa situação, como falamos, vive para poder agradar uma outra pessoa, se sente usada, se sente abandonada, você foi abandonada pelos seus pais, como foi o caso dessa moça do testemunho.
elas guardavam a mágoa do pai. Ela perdoou o pai, ela teve passos que foi dando na sua vida espiritual e hoje ela é uma nova pessoa, sem passar por nenhum procedimento estético, ok? Convido você então a fechar os seus olhos, vamos falar com Deus. Disse Jesus: tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, eu agradeço ao Senhor por essa manhã, meu Pai. Eu agradeço ao Senhor por esse dia, pelas nossas vidas, meu Deus. Eu falo, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, porque essa senhora, essa jovem que nos recebeu em sua casa essa manhã, também aceito, Senhor, meu Pai, essa manhã como um pai, como guia de suas vidas. Meu Deus, muito obrigado por tudo, meu Deus, pela direção que o Senhor tem nos dado. E eu peço ao Senhor também que dê direção para essa senhora que está nos assistindo agora, meu Deus. Dê a direção, fala com ela. Meu Deus, nos ajude a identificar as vozes, muitas vozes, meu Pai. Vozes das redes sociais, vozes de pessoas negativas às nossas voltas. Nos dê capacidade para poder identificar, meu Pai, essas vozes, meu Pai, e obedecer a Tua voz. Nos dê força também, meu Deus, para poder colocar em prática. Oh, meu Pai, eu agradeço ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor irá fazer. O Senhor nos aceitou como somos, meu Deus. O Senhor é lindo. Há tanto para dizer para o Senhor, meu Pai. O Senhor é maravilhoso, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus. Toma as nossas vidas em Tuas mãos, meu Deus. Agradecemos ao Senhor mais uma vez. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você crê, diga amém. Aqui chegamos ao fim da nossa programação de hoje. Foi um prazer imenso estar com vocês. E eu gostaria de agradecer as nossas convidadas de hoje. Elaine, muito obrigada pela sua presença mais uma vez, abrilhantando o nosso programa. Foi um prazer, muito obrigada novamente. Obrigada, Elaine. E obrigada, Carol. Obrigada por participar essa manhã conosco. Obrigada pelo convite. Foi um prazer. Obrigada a você, amiga telespectadora que nos assiste mais uma vez aqui ao nosso programa Rompendo o Silêncio. Se prepare, sábado que vem tem mais. Não sábado, tem mais? Sim, todo sábado às 10 da manhã, então não esqueça. Põe aí o seu relógio, o seu alarme. Às 10 da manhã você tem um compromisso com a gente, tá bom? Sim. Então, nós vemos. E se você quer falar, né, com a gente também, você pode vir aqui no nosso endereço, na 2420 Dufferin Street. Você acompanha o nosso número de telefone também aí na sua tela. Se você quer deixar uma pergunta sobre o tema ou uma pergunta também espiritual, sim. Se tem alguma dúvida, será um prazer responder vocês. Tá bom? Deus abençoe. Deus abençoe a todas. Bye.